Hey everyone, bem-vindos a mais um Netcine. Estamos aqui mais uma vez para continuar falando sobre os acontecimentos na série Tudo Bem Não Ser Normal. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 7 e 8. E lembrando bem, se você quiser saber mais de detalhes técnicos da série, vai lá no nosso primeiro vídeo que a gente comenta um pouco mais sobre isso, né? Hoje nós vamos continuar, né, a nossa saga em base aos acontecimentos da série. E no episódio 7 e 8, que lançou nesse último final de semana, né, a gente teve uma grande evolução por parte dos personagens, né? Logo no início do episódio 7, né, ele continua, né, a partir do ponto que o episódio 6 parou, né, onde a Comunhão ela ficou muito mal e o Kantê foi lá e acalmou ela. E pelo fato, né, de ela ter ficado de cama, né, o Kantê resolveu faltar ao trabalho, né, para dar um pouco mais de atenção para ela. Tanto que eles até saem juntos depois, né, e a gente tem algumas cenas bem legais com eles juntos, né. Mas logo depois, quando a gente descobre, né, de que a Munhão, né, ela tava mal e tal tudo, ele vai lá, né, buscar ela, tenta levar ela embora à força, né, depois que tem algumas conversas com ela lá, mas o Kantê acaba não gostando nada disso, né, até interrompe, né, no meio do processo. Depois disso, a gente também teve uma boa cena, né, entre a Juri e o agente da Munhão, né, porque a gente já viu aí nos episódios anteriores que o agente da Munhão, ele achou a Juri bem, né, interessante, e ele se encantou com a moça e eles se encontram novamente, assim, né, quando ela estava bebendo, né? Ela estava até bêbada e foi uma cena bem engraçada, na verdade. Uma coisa bem interessante também, que a gente teve uma evolução não só por parte dos personagens principais, né? No episódio 7, mas também por uma das pacientes do hospital psiquiátrico, que lembra, né? No outro vídeo que eu tinha comentado, de que uma das pacientes tinha cismado que a Munhão era filha dela. Sim, essa paciente que sofre de depressão e tudo, né? A gente soube um pouco mais da sua história, como a filha dela, né, morreu, infelizmente, e ela acabou sendo afetada, né, emocionalmente por conta disso, né, logicamente. E ela tem, né, uma melhora, né, principalmente depois que ela acaba se deparando com a Munhão novamente, né? E a Munhão leva o último presente que a filha dela deixou com ela, né? E ela fala até uma frase interessante, né? De que, né, o peso, né? Ou o encosto, alguma coisa assim, tinha ido embora, né? Então era a última coisa que ela precisava, né? Se desfazer para de que ela pudesse continuar em frente, né? E isso foi muito bom acompanhar aí, né, essa melhora, né, dessa personagem, né? Apesar de que não teve tanto foco, né? Mas eles conseguiram desenvolver aí uma história legal, né? E bem interessante que deu pra gente acompanhar aí dessa personagem, né? A gente também, né, teve, né, um pouco mais do emocional do Kantê, né, que na verdade, né, a gente teve algumas cenas novamente de quando eles eram crianças, né, e a gente viu que sim, né, a mãe do Kantê, sim, se importava com ele. Só que o que acontece? Ela, vamos dizer assim, não sabia. A moto? A mãe do Kantê, ela não sabia direito como demonstrar isso na frente dele, já que ela mostrava tá mais preocupada com o Santé do que o Kantê, né? Mas em alguns momentos, né, de até quando o Kantê lá estava dormindo, a gente vê de que sim, ela se importava com ele, tanto que até numa das conversas da mãe da Juri, né, conversando com o Kantê, fala, dá, né, ênfase, né, o quanto é difícil, né, criar um filho. E ela ainda assim conseguiu criar dois meninos, e principalmente um, né, é autista, né. Então, isso foi bem legal,
porque, né, a gente viu aí que o Kanté, ele sentia falta da mãe, de que a mãe sim se importava com ele e que de certa forma, né, ele perdoou, né, a mãe pela sua forma de tratar ele, né, e foi até uma cena, né, emocionante, né, de a gente se ver. Há detalhes mais que eu gostaria de entrar em foco e comentar, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Bom, o episódio 7 ele termina com a Munhão cortando o cabelo, porque sim, a gente teve uma melhora, uma evolução de todos os personagens, né? E principalmente da Munhão, que por influência, né, do Kanté, parece que ela tenta, né, aos poucos, né, ser uma pessoa melhor aí, né? Pelo menos foi a impressão de que deixou pra mim. E, né, depois de tudo que aconteceu, né, ela resolve cortar o cabelo, o que significava para ela, né, deixar, né, essa cultura, esse jeito de que a mãe dela, né, influenciou tanto ela, né. Então, quando ela cortou o cabelo, ela até disse pro Kanté, estou livre da minha mãe agora, né, ou seja, ela não estava mais sobre influência, né, vamos dizer assim, né. E o episódio 8, né, continua a partir daí, né. E no 8 a gente tem até umas cenas mais engraçadas, mais leves, né? O que continua, né? Essa trajetória do episódio 7 de evolução por parte dos personagens. Mas a gente tem algo mais romantizado aí. Tanto que até o nome do episódio se chama A Bela e a Fera. A gente tem muitos ciúmes por parte do Kanté, mostrando de que ele tá começando cada vez mais a gostar da Munhão, o que foi cenas bastante interessantes e engraçadas de se ver. E também a gente teve um certo ciúmes por parte do Santé, né? Antes disso, a gente vê até uma briga do Santé junto com a Munhão por causa de um bonequinho que o Kanté tinha dado, né, para ela no último episódio, de que ele fala que se ela dormisse, né, com o bonequinho ia pegar todos os pesadelos delas, né, colocar na cestinha que ele tinha nas costas e assim comer esse pesadelo, né. Foi uma forma bem fofa, né, de mostrar o seu carinho ali por ela, né. Só que o bonequinho antes era do Santé, né, e como o Santé tinha deixado de lado, ele pegou, deu pra Munhão sem, né, aviso prévio. Né? E quando o Santé viu, né, na mão dela, os dois brigaram, né? E o Kanté depois teve que vir e separar os dois, né, e com calma lá, né, acalmar o coração de cada um, né, para que tudo voltasse, né, à ordem dentro da casa, né. E também, não só parece que os personagens, desculpa gente, minha cachorra tá latindo, dos personagens principais, né, teve aí seus momentos bons, mas também o agente da Munhão, depois de levar tanto tapa na cara, né, depois de ele se encantar com a Juri, ele até tentou aí se aproximar dela, né, e de certa forma conseguiu, porque ele foi parar dentro da casa da Juri, né, que ele conversou com a mãe dela e convenceu a mãe dela e ele poderia ficar um tempo lá, né, já que ele estava na cidade, né, por conta da Munhão e não tinha exatamente onde ficar. Então foi bem legal por parte da mãe da Juri mostrar essa ajuda a ele, mas ele, logicamente a gente sabe, né, o porquê ele tá lá, porque ele tá interessado na Juri, né? A gente tem até cenas engraçadas aí, com o Teju raspando a barba dele, que foi uma cena bem engraçada. O que levou, né, um certo ponto positivo, né, de alguém elogiar ele, de que ele fica melhor sem barba, mas infelizmente ele não conseguiu esse elogio, né, por parte da Juri, né. No dia seguinte a gente vê
mais cenas, né? Todo mundo ali se encontrando na hora que vai trabalhar no hospital, né? E depois que o Kantê e a Munhão, né? Eles vão entrar, a gente vê mais um pouquinho dos filmes do Santé, né? O que, sinceramente, é bem engraçado, né? E até umas... antes, né, quando o Kantê tava acalmando ele lá na casa depois de brigar com a Munhão, né? Ele já mostra, né, a preocupação, né, que ele tem aí de... Tanto que ele fala, né, que a Munhão, ela poderia ficar com Mantê, se não me engano o nome do bonequinho, com Mantê, não com Kantê, né? E nessa hora a gente vê até que o Kantê, ele se fica surpreso com o que o Santé fala, né? E de certa forma ele fica um pouco triste, já que estava começando a gostar da Munhão, né? Mas vamos ver como as coisas vão se desencadeando aí, né, nessa série. Mas, voltando lá pro hospital, né? A gente teve mais cenas, né? Porque a gente tá falando de tudo bem não ser normal, então sempre vai ter um auê, né? Sempre vai ter uma briga, uma confusão ali, uma confusão aqui, né? E teve, dessa vez foi por causa de de uma das paixonites, namorados, sei lá o que era, de uma das pacientes, sei lá, uma que vive chorando, né? E ele, de certa forma, depois que ela fala que não gosta mais dele, ele começa a ser um pouco violento, né, com ela. E a, a Munhão acaba vendo, né, tudo isso, né? E sendo que essa paciente, né, ela fala até que gosta de outra pessoa. E a gente já viu um pouco antes, né, que é até de um outro paciente lá mesmo do hospital psiquiátrico, né? E a Munhão, né, entra no meio, né, para poder ajudar ela, né, já que ele tava começando a ficar um pouco violento, só que ele acaba descarregando em cima da Munhão. O que acontece de que o Kantê chega como um belo príncipe em cima de um cavalo branco. Ou não, porque ele deu um belo soco na cara do rapaz. E ia continuar, né, se não fosse as outras pessoas que chegaram ali pra interromper nele, porque ele já tava cheio de raiva, né, por rapaz ter batido na Munhão, né. O que acabou ocasionando, né, a suspensão dele, graças a Deus ele não foi demitido, né, gente. Mas que aconteceu que ele foi suspenso, né, no trabalho e uma reviravolta, né, do final deste episódio. O Kantê não ficou triste com a sua suspensão, mas sim ele se sentiu mais aliviado, né? Menos sobrecarregado e sentiu que agora sim teria a sua liberdade. Tanto que ele até lembra de uma cena da Munhão falando de que quando ele pudesse, né, ele poderia fugir com ela quando ele quiser para qualquer lugar. Que a gente viu no final do episódio, ele correndo até ela, né, e falando, né, essas últimas palavras, né, mostrando que agora ele estava livre, pronto para fugir com ela. Os dois sorriem um para o outro, né? E a gente vai ver no próximo episódio, né, como vai ser essa aventura deles, né? Mas daí eu fiquei feliz, né, por, né, ele se sentir mais leve, né? Porque de certa forma, depois de tanto ver, se torna um pouco agoniante ver o rapaz segurando a barra tantas vezes, né? E ele segurou muitas e muitas vezes mesmo. E agora que ele se sente mais leve, né? Apesar da situação que aconteceu, né? Eu até no final fiquei me perguntando, né? Será que ele conseguiu, né, a liberdade mesmo que ele tanto espera, né? Ou será que não vai ser exatamente o que ele espera, né, acontecer? Porque lembrando, né, ele foi suspenso, né, do hospital psiquiátrico, né? E mesmo a gente tendo o nosso poder de escolha aí, né, gente, a gente ainda tem, né, a gente ainda tem as consequências
consequências de nossas ações, né? Não sei o que ele pretende fazer. No próximo episódio a gente já vê aí que ele sim, né, sai com a Munhã, e espero que dê tudo certo. Mas aí fica a pergunta, né? Será que ele finalmente, né, vai ter um pouco de paz, né? Um pouco mais de ar fresco para respirar, né? Vamos dizer assim. Isso que a gente vai descobrir, né, nos próximos episódios aí que vai sair. Então, se você me acompanhou até aqui, é porque você gostou de rever esses 2 episódios junto comigo. Então, comenta aqui já embaixo o que você já achou desses 2 episódios, né? E o que você achou do final, né, e do episódio 8, né? Se você também concorda que teve um grande alívio aí de pesar por parte do Kanté. E o que você acha, né? Se ele realmente vai ter paz, né, junto com a Munhã, né, que a gente teve uma grande evolução aí por parte dos dois, né, mas a gente só vai descobrir mesmo depois aí com os próximos episódios que sair, né, sendo que eu acho que ainda vai acontecer mais treta aí, mas vamos esperar, né. Dê um like, né, e se inscreva no canal para você receber mais de nossas notificações e a gente continuar dando para vocês aqui conteúdo de qualidade, e ficar comentando aqui junto com vocês sobre as séries e filmes, né, recomendações, né, e tudo mais, né. A gente sempre gosta, né, de fazer, né, esses conteúdos para vocês, né, e novos projetos também, né, que a gente pretende fazer, né, mas a gente depende de vocês, de que vocês reagem, né, aos nossos vídeos aí pra gente saber que vocês estão gostando, né. Então comenta, já compartilha, né, com um amiguinho, né, ver se ele gosta também, né, alguém, né, que você conhece que gosta de dorama, né, ou até mesmo de outro vídeo que a gente tem falando sobre algum filme, né, do Jack Chan, do Homem-Aranha, né, que a gente já comentou, a gente fez aí um especial da Disney também, né, compartilha com o amiguinho que ele deve gostar também, né, pede para se inscrever no canal, né, porque daí a gente vai ter mais oportunidades, né, de poder continuar criando aqui esse conteúdo e vir com muito mais surpresas para vocês que a gente tem, né? Muito obrigado, gente, por me acompanhar até aqui, né? E a gente se vê até os próximos episódios de Tudo Bem Não Ser Normal. Até mais!